A paz de Deus, irmãos. Hoje, quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Eu era um pai de família, com um lar e sustento, até que um revés financeiro inesperado me jogou na rua, na completa indigência, com a alma dilacerada. Eu me vi sem chão, sem dignidade, mas lá Deus começou a me levantar. Será que em meio a tanta dor, um homem pode ser restaurado e ter sua fé inabalada? Se essa obra falar ao teu coração, fica ouvindo até o fim. Lembro-me bem daquele tempo, irmãos, um período onde a vida seguia um ritmo de aparente prosperidade e paz. Eu tinha minha família, um casamento abençoado e a casa que havíamos construído com tanto suor e oração. Cada tijolo, cada cômodo, cada canto daquele lar parecia refletir anos de trabalho honesto e a bênção de Deus sobre nossas vidas. Era uma casa modesta, mas cheia de amor, onde as risadas dos filhos ecoavam e o cheiro do café pela manhã trazia um calor aconchegante. Nossas manhãs começavam com a palavra, e à noite, antes do sono, a oração unia a todos, pedindo a Deus que guardasse nossos passos. Eu me sentia realizado, um pai que podia prover, um esposo que cuidava, um irmão que servia na comum com alegria, contribuindo com o pouco que podia para a obra da piedade. A vida, aos meus olhos, estava nos eixos, e a fé me dava a certeza de um futuro tranquilo. Eu era um empresário, dedicado ao meu pequeno negócio que durante anos prosperou. Minha rotina era feita de trabalho árduo e gratificante. Mas, como as nuvens que de repente encobrem o sol, os primeiros sinais da tempestade começaram a surgir. No início, eram apenas pequenos atrasos de clientes, algumas vendas que não se concretizavam, um ou outro projeto que não vingava como esperado. Eu tentava manter a calma, pensando que eram fases, que logo tudo se normalizaria. A noite, porém, era um tormento. Enquanto minha esposa e filhos dormiam tranquilamente, eu ficava na sala, com a luz fraca da luminária, revendo números, tentando encontrar uma saída. O suor frio escorria pela minha testa e o coração batia acelerado, como se uma mão invisível me apertasse o peito. Eu orava, irmãos, orava com a voz embargada, pedindo a Deus que afastasse aquele medo, que me mostrasse um caminho. Aos poucos, o cenário piorou. Os atrasos viraram dívidas, os projetos se acumularam sem conclusão e o dinheiro começou a rarear. Aquele que era o meu porto seguro, o meu negócio, virou um abismo de preocupações. Lembro-me de um dia, a campainha tocou incessantemente. Era um oficial de justiça, entregando a primeira notificação formal de cobrança. O envelope branco, gélido em minhas mãos, parecia pesar uma tonelada. Eu abri com as mãos trêmulas, a vista turva, e as palavras se misturavam na folha: execução, dívida, imóvel como garantia. Minha casa, nosso lar, aquele que tanto amávamos, estava agora em risco. Eu escondi o papel da minha esposa, sentindo uma vergonha e um peso que me esmagavam. A dignidade que eu achava ter começou a se esfarelar, e eu me sentia um fracasso completo. As noites se tornaram intermináveis. Eu observava meus filhos dormindo, tão inocentes, e uma dor aguda me invadia. Como eu lhes diria que o teto sobre suas cabeças não era mais seguro? A angústia era tanta que meu apetite sumiu, o sono fugiu, e até mesmo a alegria de ir para a casa de oração, de cantar os hinos, parecia tingida por uma tristeza profunda. Eu me sentava no banco de madeira, ouvia a palavra e sentia a unção, mas as preocupações financeiras eram como uma névoa densa que insistia em embaçar minha fé. As visitas da Irmandade, as conversas fraternas, tudo parecia um bálsamo temporário para uma ferida que se aprofundava a cada dia. Então, veio o golpe final. Chegou a última notificação, não mais de cobrança, mas de execução e leilão. Era a sentença, fria e impessoal, para a perda da nossa casa. Aquele papel anunciava não apenas o fim da nossa moradia, mas parecia anunciar o fim de tudo que eu conhecia, de tudo que eu era. O ar faltou nos meus pulmões. O cheiro de terra molhada que vinha da janela, o som distante das crianças brincando na rua, tudo perdeu sentido. Eu me vi de joelhos no chão da minha própria sala, a cabeça entre as mãos, chorando como nunca havia chorado antes. Não eram lágrimas de tristeza apenas, mas de desespero, de vergonha,
de um medo avassalador. O mundo desabava sobre mim e eu estava completamente nu diante daquela realidade cruel. A dignidade de um pai, de um provedor, estava em cacos, e o vazio que sentia na alma era maior do que qualquer dívida. Naquele momento, irmãos, eu não sabia o que fazer, para onde ir. Eu estava à beira do abismo, e a pergunta que ecoava na minha mente era: como um homem pode ser restaurado depois de perder tudo, de ficar sem teto, na mais completa indigência? O chão estava prestes a se abrir sob os meus pés. Aquele ritmo da vida, irmãos, era algo que eu nem percebia o quão precioso era. Cada amanhecer em nosso apartamento, com a luz do sol tímida espreitando pela janela da sala, trazia a certeza de um novo dia sob as promessas do Altíssimo. Minha esposa, com a calma que só a fé pode dar, preparava um café modesto, mas sempre cheio de sabor e carinho, enquanto nossos filhos terminavam de se aprontar para a escola. Eram momentos simples, mas cravados na minha memória com a intensidade de um tesouro. Antes de cada um seguir seu rumo, nos ajoelhávamos ali mesmo, no chão da sala, e elevávamos a Deus a nossa gratidão e os nossos pedidos, confiando que Ele guardaria nossos passos por mais um dia na agitação daquela grande capital. No emprego, tudo parecia fluir em sua ordem. Os projetos eram desafiadores, mas o reconhecimento e a provisão nunca faltavam. Eu tinha minha rotina estabelecida, o respeito dos colegas e a sensação de estar construindo algo sólido, não só para mim, mas para o futuro da minha família. A cada final de mês, ao ver o fruto do nosso trabalho se transformando em conforto para os meus, sentia um júbilo sincero. Mas confesso que, em meio a essa aparente estabilidade, uma sombra sutil, quase imperceptível, começou a rondar os cantos do meu escritório e os noticiários que antes ignorávamos. Eram as notícias dispersas nos corredores, os burburinhos sobre reestruturações no mercado, as reportagens na televisão que falavam de uma economia que poderia apertar, de demissões em massa que começavam a aparecer em setores distantes. Eu vi alguns colegas mais antigos com um olhar diferente, uma apreensão que eles tentavam disfarçar com piadas forçadas e sorrisos nervosos. Eu os ouvia comentando sobre empresas que estavam fechando filiais, sobre a dificuldade de conseguir novos contratos, mas minha mente sempre me dizia: mas isso é lá fora, nas outras áreas, aqui é diferente, nosso setor é sólido, Deus está conosco. Eu me convencia, dia após dia, que aquelas preocupações não eram para nós, que nossa casa estava firmada na rocha. Nossos domingos, esses eram o bálsamo para a alma. A casa de oração, imponente e acolhedora, com seus bancos de madeira que pareciam guardar as orações de tantas gerações, eram o nosso refúgio. Lá, eu sentia a presença do Senhor de uma forma palpável. O som da orquestra, com seus louvores que elevavam o espírito, o cântico uníssono da Irmandade entoando o inário e a palavra pregada do púlpito, que sempre vinha ao encontro da minha necessidade, eram a prova de que nossa fé era o alicerce mais forte que poderíamos ter. Minha esposa ao meu lado, sempre com o véu sobre a cabeça, e as crianças atentas aos ensinamentos, eram a imagem da bênção que eu tanto valorizava. Saíamos dali renovados, prontos para mais uma semana, com a alma cheia de paz e a certeza da proteção divina. Mas mesmo nesses momentos de profunda comunhão, eu me pegava às vezes com um pensamento intruso, uma pontada de preocupação que surgia do nada, como uma nuvem passageira que ensaia um breve chuvisco e logo se vai. Era um lampejo, um aviso quase mudo que eu rapidamente afastava, atribuindo ao cansaço ou a alguma notícia lida de relance. Eu preferia ignorar, abraçando-me a certeza inabalável de que Deus sempre zelaria por nós. Mal sabia eu que essa convicção seria testada de formas que jamais poderia imaginar, e que as pequenas nuvens que eu via no horizonte, eu as chamava de passageiras, mas elas vinham carregadas de uma tempestade que mudaria tudo. Eu havia feito aquele empréstimo com a certeza de que a palavra de meu amigo, confirmada com aperto de mão, seria honrada. Os primeiros dias se passaram com a tranquilidade de quem semeia uma boa obra e espera a colheita. Eu me via, em pensamentos, como um instrumento de auxílio, e a ideia do retorno breve preenchia minha mente com um alívio quase vaidoso. Contava com aquele dinheiro de volta sim, pois era uma reserva importante para nós, mas não me consumia a preocupação imediata.
Afinal, tínhamos nossa renda mensal e os compromissos estavam em dia. O que eu não esperava era que os dias se estenderiam, as semanas se arrastariam e o silêncio do meu amigo se tornaria cada vez mais ensurdecedor. A primeira data prometida de pagamento passou sem qualquer notícia. Liguei, deixei mensagem e a resposta veio morna, cheia de desculpas vagas sobre burocracia bancária, sobre um atraso inesperado que seria resolvido em breve. Tentei compreender. Quem nunca teve um imprevisto, não é? A gente, no nosso comum, aprende a estender a mão, a ser paciente com as provações do próximo. E eu me apegava a essa doutrina, a essa bondade, para justificar a demora. Eu repetia para mim mesmo: é só um pouco mais de tempo. Ele é um homem de bem, de família, da nossa irmandade, vai resolver. Mas o que começou como uma compreensão, logo se transformou numa angústia silenciosa que me corroía. Minha esposa, sempre atenta, começou a notar minha apreensão. Eu disfarçava, dizia que estava cansado do trabalho ou que eram preocupações rotineiras. Eu não queria que a sombra da minha decisão, da minha boa obra mal calculada, atingisse a paz do nosso lar. Ela não sabia da proporção da quantia emprestada, nem que nossa reserva tinha se esvaziado por completo. Eu a protegia, acreditando que logo tudo estaria resolvido e ela jamais precisaria saber daquele perrengue. O desejo de manter a imagem de provedor inabalável, de homem que tem tudo sob controle, era forte demais. Foi então que a realidade, fria e cruel, bateu à porta. Um reparo urgente no carro de trabalho, que eu usava para minhas entregas, se fez necessário. Uma peça vital pifou, e sem ele eu ficaria sem condições de cumprir meus compromissos de trazer o pão para casa. O orçamento do conserto era considerável, algo que em tempos normais nossa reserva cobriria com tranquilidade. Mas agora, com a conta bancária sangrando e o dinheiro que era nosso futuro retido nas mãos de outro, eu me vi encurralado. A vergonha de cobrar meu amigo com a urgência que a situação exigia me impedia. Afinal, eu o havia ajudado, e agora pedir de volta parecia anular a generosidade inicial. Naquele momento de desespero e silêncio noturno, com a mente fervilhando de possibilidades e angústia apertando o peito, eu vi uma saída. Lembrei-me de um banco que oferecia empréstimos pessoais rápidos, com taxas que pareciam razoáveis para o curto prazo. O pensamento era claro: vou pegar esse pequeno valor, consertar o carro e assim que o dinheiro do meu amigo chegar, eu quito tudo, e ninguém nem percebeu. Era um deslize, sim, mas um deslize justificável na minha mente atormentada. Eu estava apenas segurando as pontas, mantendo o barco à tona. Mal sabia eu que essa pequena decisão, tomada na calada da noite, com a tela do celular iluminando meu rosto preocupado, não era uma boia, mas sim mais um peso que me arrastaria para o fundo. E a obra que Deus tinha para fazer na minha vida começaria a se desenrolar de uma forma que eu jamais imaginaria. Eu carregava não apenas o peso das dívidas, mas uma couraça de mentiras. Cada dia era um esforço exaustivo para parecer normal, para sorrir quando a alma chorava. As pequenas dívidas que eu contraíra para tapar o buraco inicial se multiplicaram como ervas daninhas. Logo, não era mais apenas o valor sumido que me afligia, mas a teia complexa de empréstimos com juros absurdos, alguns de fontes que eu jamais imaginaria buscar. O celular vibrava e cada notificação me gelava a espinha, temendo ser uma cobrança. Eu me pegava tremendo, olhando extratos bancários em segredo, escondendo a tela do telefone da minha esposa, que, com sua intuição aguçada, já percebia o meu olhar distante, o silêncio pesado que se instalava entre nós. A insônia virou minha companheira mais fiel. No silêncio da noite, quando todos dormiam, os pensamentos vinham como uma avalanche. Eu revivia cada decisão, cada palavra dita, cada centavo perdido. O travesseiro se tornara um confidente mudo das minhas lágrimas silenciosas, e o teto, um telão onde se projetavam cenários catastróficos. Minha paciência, antes inabalável, esvaía-se. Eu me irritava com facilidade, às vezes respondendo com rispidez a perguntas simples dos meus filhos, para depois me martirizar com a culpa. O sorriso deles, antes meu maior bálsamo, agora perfurava a minha alma, lembrando-me do que eu estava arriscando. Eu me afastei da mocidade, das reuniões informais com a Irmandade, inventando desculpas esfarrapadas, pois sentia que o brilho deles era um espelho da minha própria escuridão.
Na casa de oração, meu corpo estava presente, mas a mente estava em um turbilhão. Tentava compensar a dor interna, redobrando o meu trabalho para Deus. Ajudava na limpeza, visitava os enfermos, me oferecia para cooperar em tudo o que podia, na esperança vã de que a ativação no serviço pudesse, de alguma forma, apagar o erro que me corroía. No púlpito, eu me esforçava para parecer um servo de Deus fiel, mas cada hino cantado, cada palavra lida, parecia um julgamento direto à minha hipocrisia. A voz do ancião, cheia de unção, ressoava em meus ouvidos, e eu sentia o Espírito Santo tocar a todos, menos a mim, que mantinha um véu de mentira tão denso no coração que parecia blindar a alma. Só que o pior ainda não tinha aparecido. Aquela angústia que eu sentia, antes um aperto no peito, evoluiu para uma sensação de constante opressão, como se eu estivesse sempre à beira de um colapso. Comecei a ter pesadelos vívidos, acordando suado, com o coração disparado, sentindo a presença de algo pesado no quarto escuro. Em uma dessas madrugadas, eu me levantei e fui até a janela, observando a quietude da rua, desejando poder correr para longe de tudo aquilo. Mas não havia para onde ir. Naquela noite, eu vi algo que me gelou. Um bilhete de despejo preliminar, um documento esquecido no meio das correspondências, avisando que o imóvel que eu havia alugado com tanto esforço estava sob risco de execução por falta de pagamento. Aquele pedaço de papel, frio e impessoal, foi a confirmação de que meu castelo de cartas estava prestes a desmoronar por completo, e com ele, a pouca dignidade que ainda me restava. A paz de Deus, irmãos! Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. A farsa não pôde ser mantida. Eu tentava segurar com as duas mãos as pontas soltas daquele cobertor curto, mas a cada dia mais partes de mim ficavam expostas ao frio. As ligações de cobrança viraram um martírio diário. Cada toque do telefone era um choque no peito, um alerta de que a muralha estava ruindo. Eu atendia com a voz embargada, prometendo um dinheiro que não tinha, uma solução que não chegava. Aquele semblante tranquilo que eu me esforçava para manter diante da minha família, diante da irmandade, desfazia-se em desespero quando eu me trancava no banheiro, deixando a água do chuveiro abafar os soluços, tentando lavar a vergonha que me corroía. O emprego, que antes era o pilar da nossa subsistência, começou a desmoronar. Reuniões de emergência, cortes de pessoal, a incerteza pairando no ar como uma névoa densa. Eu sentia os olhares no escritório, a mudança no tom das vozes. E veio o dia. Uma sexta-feira nublada, o cheiro de chuva invadindo a sala da gerência. A conversa fria, protocolar. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a caneta para assinar os papéis da demissão. Saí dali com a cabeça baixa, o peito vazio, como se tivessem arrancado uma parte de mim. O mundo lá fora parecia girar mais rápido e eu me sentia parado, afundando. Mas o golpe mais cruel, irmãos, ainda estava por vir. Chegou pelo correio, numa tarde cinzenta. Uma carta, com o timbre oficial, o papel grosso e o envelope lacrado que já anunciava a desgraça. Meu coração disparou no momento em que a vi na caixa. As mãos suavam frio enquanto eu rasgava o papel, meus olhos correndo pelas linhas do texto jurídico. A palavra despejo saltou da página como uma facada. Aquela notificação era a sentença final, o ponto sem retorno. O nosso lar, o abrigo que com tanto esforço tínhamos construído, seria tomado. Senti o ar fugir dos meus pulmões. O quarto antes familiar pareceu diminuir, as paredes se fechando em mim. Caí sentado no chão frio, o papel amassado nas mãos, a cabeça latejando. A voz da minha esposa chamando da cozinha, perguntando se estava tudo bem, pareceu distante, abafada. Eu não consegui responder. O choro veio. Não um choro de alívio, mas um lamento profundo, de uma dor que parecia rasgar a alma. O olhar dela, quando finalmente me encontrou ali, no chão, com a carta nas mãos, foi o mais doloroso de todos. Não havia raiva, nem repreensão, apenas uma tristeza tão profunda, uma decepção tão silenciosa que me feriu mais do que qualquer grito. Ali, no olhar de quem eu mais amava, vi o reflexo da minha própria falha, da minha incapacidade de proteger e prover.
Não havia mais para onde ir, irmãos. A dignidade se esvaía a cada minuto. Conversamos por horas, com a voz embargada e o coração em pedaços. A decisão foi a mais difícil. Minha família precisava de um teto, de segurança. Parentes distantes se ofereceram para acolher minha esposa e filhos, mas não havia espaço para mim. Eu insisti que eles fossem, que se protegessem daquela tempestade. Vi-os partir, as malas pequenas, os olhos mareados, e a minha alma se partiu em 1000 pedaços. A porta se fechou atrás deles, e o silêncio que ficou na casa vazia era um grito ensurdecedor da solidão que me esperava. Naquela noite, irmãos, não tive coragem de dormir entre aquelas paredes que seriam confiscadas. Saí para a rua, para a calçada gelada de uma cidade que antes me acolhia, e ali, sob uma lona fina, olhando para o céu estrelado e perguntando: Senhor, onde está o teu servo agora? Aquela era a mais profunda indigência que um homem pode sentir, e eu senti cada fibra dela. Eu estava ali, encolhido naquele último banco de madeira escura, sentindo o frio que vinha de dentro da alma mais do que o que entrava pela porta da casa de oração. Cada melodia que a orquestra tocava, cada nota do hino que subia, parecia arrancar uma camada de poeira e desespero do meu coração. Mas foi quando o irmão ancião, com sua voz mansa e firme, se achegou ao púlpito e começou a pregar, que a terra sob meus pés pareceu, por um momento, parar de girar. Ele falou do Salmo 27:10, porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. As palavras ressoaram em mim com uma força indescritível. Eu não tinha mais pai, não tinha mais mãe, não tinha mais casa, não tinha mais nada. E ali, na frente de todos, sem saber quem eu era, Deus falava diretamente comigo, usando a boca do seu servo, prometendo me recolher. Eu senti um nó na garganta, mas não era mais de tristeza pura. Era como se um raio de luz tivesse atravessado a escuridão que me envolvia. Depois da palavra, enquanto as coletas da piedade eram passadas e a orquestra entoava o hino Ó alma, por que te abates?, a letra entrou em cada fibra do meu ser. Ó alma, por que te abates e te perturbas em mim? Espera em Deus, que Ele te exalta, porquanto Ele é teu auxílio, Ele é teu Deus. As lágrimas que eu julgava esgotadas voltaram a rolar pelo meu rosto, mas eram lágrimas de alívio, de uma dor que começava a ser lavada. Era como se a melodia me abraçasse, me dizendo que a vergonha e a humilhação não eram o fim da minha história. Naquele momento, no meio daquela irmandade que me era estranha, mas que Deus usava para me alcançar, eu soube que o Altíssimo não tinha se esquecido de mim. Na saída, a doçura do irmão diácono que me abordou não era apenas gentileza humana, era a mão de Deus se estendendo. Ele me ofereceu um café, mas o que ele entregou foi muito mais do que a bebida quente. Foram palavras de conforto, um olhar que não julgava, mas via a dor. Ele não perguntou onde eu morava, o que eu fazia ou por que eu estava ali, mal cheiroso e abatido. Apenas ofereceu a mão da irmandade, um alento que quebrou o gelo do meu isolamento. Embora eu ainda sentisse o peso da rua, o frio que me esperava lá fora, o estômago vazio e a roupa surrada, algo tinha mudado por dentro. A desesperança de morte que me arrastava para um abismo sem fim tinha sido substituída por uma centelha de esperança. Eu não estava sozinho, Deus estava ali, e Ele havia mandado seus anjos em forma de irmandade para me dizer que uma nova história começaria a ser escrita, ainda que eu não soubesse. Caminhava até ela, cada passo uma batalha contra a vergonha que me corroía. As palavras se embolavam na garganta, como se uma mão invisível me impedisse de respirar, de falar. Havia ali, sentada. A luz do fim de tarde mal dissipava a escuridão que eu sentia. Meu coração batia forte e o suor frio escorria pelas têmporas. Minha amada, eu preciso te contar uma coisa. Comecei, e a voz saiu quase inaudível, arranhada pela culpa. Cada sílaba era um peso, um tijolo caindo do muro que eu havia construído ao redor de mim. Contei-lhe a ruína financeira, a dívida esmagadora, o leilão da casa, a humilhação de ter perdido tudo e me calado por medo. Os dias na rua, o desespero de um pai sem lar, a tentação de desistir. Enquanto falava, vi a cor sumir do rosto dela. Seus olhos, antes cheios de frágil esperança, marejaram. Uma lágrima solitária escorreu, expressando uma dor que eu não queria ter causado. Era desilusão, um futuro roubado,
Mas, pela graça de Deus, uma centelha de compreensão me surpreendeu. Em vez da condenação que eu esperava, encontrei um abraço apertado, molhado pelas lágrimas de ambos. Deus vai nos ajudar, ela sussurrou, e aquela frase tão simples rasgou a escuridão do meu desespero. Mas a obra não podia parar. A verdade completa, curadora, precisava ser entregue diante de Deus, através do ministério da casa de oração. Era preciso buscar a orientação daqueles que ele constituiu. O trajeto até a Comuno parecia interminável. A vergonha me apertava, questionando se eu era digno de auxílio. Como um homem, chefe de família, poderia se apresentar em tamanha falência, não só material, mas moral? A casa de oração, com sua fachada singela, parecia monumental diante da minha pequenez. Quando o ancião nos recebeu, sua presença trouxe paz. Sentamos naquele banco de madeira, tantas vezes refúgio, mas que agora parecia o banco dos réus. Com a voz embargada e o corpo tremendo, não por medo, mas pela humilhação de expor minha fraqueza a um homem de Deus, comecei a contar tudo novamente. Cada detalhe da minha queda, negligência, covardia em não ter compartilhado o fardo. Era como tirar farpas cravadas na alma, uma a uma. Sentia o rosto queimar, não de raiva, mas de profunda vergonha. As lágrimas escorriam, lavando o orgulho que tanto me cegara. O ancião ouvia, com uma paciência imensa, com um olhar que não julgava, mas convidava à contrição. Quando terminei, exausto, ele abriu a palavra. Com a autoridade que vem do alto, falou sobre o perdão e a infinita misericórdia de Deus, sobre a provisão para os que se humilham. Irmão, disse ele, Deus é fiel. Esse segredo que o sufocava, ele já o perdoou no dia em que você se arrependeu e entregou. Agora é hora de deixar o Espírito Santo curar as feridas e edificar um novo começo. A Irmandade está contigo e o Senhor jamais desampara os seus. Aquelas palavras, seguidas de uma oração fervorosa, foram um bálsamo em minha alma ferida. Começaram a estancar a hemorragia de anos de mentira e dor. O peso que parecia uma montanha em meus ombros finalmente se desfez, caindo por terra. Pude respirar verdadeiramente pela primeira vez em muito tempo. A cada manhã, ao despertar naquele lar temporário, cedido com tanto amor pela Irmandade, eu via um brilho diferente nos olhos da minha esposa, um retorno da alegria em meus filhos. Deus estava nos reconstruindo de dentro para fora, tijolo por tijolo. A casa de oração, com seu banco de madeira e o suave som da orquestra, tornou-se nosso porto seguro. Cada culto oficial era bálsamo para a alma ferida. Cada hino, uma melodia de esperança que confirmava, ele não nos havia abandonado. A palavra ouvida do púlpito era um alicerce que fortalecia a confiança de que o melhor ainda estava por vir. Lembro-me do primeiro salário daquele trabalho humilde. Varria chão, carregava caixas, minhas mãos doíam, mas meu espírito estava leve. Era pouco, sim, mas era nosso, conquistado com o suor do meu rosto. Naquelas cédulas amassadas, eu vi a provisão do alto. Foi um dia de joelhos no chão, agradecendo ao Senhor pela dignidade de prover novamente. A Irmandade continuava a nos amparar com uma discrição que só a obra da piedade podia inspirar. Cestas de alimentos chegavam à nossa porta. As irmãs traziam roupas para as crianças, um bilhetinho de ânimo para minha esposa. Eram gestos de amor que nos lembravam o cuidado de Deus, a oração da comum nos sustentando. Certa vez, um irmão cooperador, após um culto, me abraçou e, sem dizer palavra, colocou um envelope em minhas mãos. Dentro havia o valor exato para a mensalidade da escola de um dos meus filhos e outras despesas urgentes. Deus falava através dos seus. As dívidas, gigantescas, pararam de angustiar. Propostas de negociação inesperadas surgiram. Algumas parcelas renegociadas, outras, por milagre, nem me cobravam mais. Eu sabia que era o Senhor aplainando o terreno, abrindo veredas no deserto. Cada pequena vitória, cada porta aberta, fortalecia a nossa fé. Aquele lar temporário era apenas um degrau para o que ele nos preparava. Minha história não era mais vergonha, mas testemunho vivo do poder de um Deus que levanta o caído. Ele me tirou da rua, deu-me uma família e o pão de cada dia, e agora, passo a passo, me mostrava um horizonte de paz.
Se essa obra falar com teu coração e se você crê que Deus ainda faz obras assim, escreve nos comentários. Deus seja louvado. Os meses que se seguiram foram um bálsamo para a alma. O silêncio sufocante das noites frias na rua deu lugar ao doce som dos hinos entoados em nosso lar e ao riso contagiante dos meus filhos. Minha esposa, antes curvada pela dor, hoje caminha com a fronte erguida. Seu véu é um adorno de gratidão quando oramos ou nos preparamos para a comunhão. A saúde, que minguara na privação, floresceu novamente em toda a família. Nossas noites são profundas e reparadoras, sem o terror de acordar sem um teto ou sem saber do próximo alimento. As marcas da angústia se foram do meu semblante e do coração de todos nós. As dívidas, antes montanhas intransponíveis, foram desfeitas pela mão de Deus. Meu nome, arranhado pela vergonha do fracasso financeiro, foi limpo e a estabilidade voltou a reinar em nossa casa, fruto da bênção do Senhor. Não é riqueza material, mas a abundância da paz, provisão e dignidade que parecia tão distante. E com essa paz veio a liberdade plena de congregar. Antes, eu me sentia acanhado, receoso de encontrar um irmão. Hoje, o caminhar até a casa de oração é um privilégio indescritível. Cada nota que toco na orquestra é lágrima de gratidão. Cada palavra de louvor no púlpito, quando chamado para cooperar, é eco da voz de Deus que me disse: não te deixarei, nem te desampararei. E é com essa certeza no coração que eu agradeço a Deus por cada um que ficou comigo até aqui, ouvindo e meditando nesta obra que o Senhor fez na minha vida. Que a graça e a paz dele permaneçam em vossos corações. A verdade é que não importa o tamanho da queda ou a profundidade do vale, a mão de Deus está sempre estendida para nos levantar. Não desanimem, irmandade, pois a prova de fogo serve para purificar a fé e mostrar a grandeza do nosso Deus. Se ele me levantou do lixo ao lar, ele pode fazer o impossível por você também. Se esta obra falou ao teu coração, deixam a paz de Deus nos comentários, para sabermos que a palavra tocou aí. E se você deseja se fortalecer ainda mais na fé, não deixe de assistir a outra obra tremenda. Era para ser o fim. Tenho certeza que também tocará sua alma.